Já começa daí já. Uma floresta real é muita árvore o tempo todo grudada, galera. Não é essas arvorezinhas de Morrowind, Skyrim, não, que é uma árvore aqui, outra lá na China, e você vai andando assim, ó, enfrentando os monstros ali na maior tranquilidade, não bate em galho nenhum, não tropeça. Não é assim não. No real, se você quer fazer que os teus jogadores estão, por exemplo, no que você chama uma floresta profunda, uma floresta tipo aquelas que o pessoal descreve no Senhor dos Anéis, quando eles estão lá perdidos, elas são muito sinistras. É muita árvore, é muito galho, é muito arbusto. Tu pode tropeçar, tu tá carregando a Two-Handed Sword. Tu não sai correndo que nem Naruto, não. Então, esse tipo de dificuldade dá pra montar no jogo, não como coisa que só chateia os jogadores, floresta de novo, lento, chato, mas como momentos que são interessantes. Você como jogador, poxa, eu vou correr com o meu personagem, tentar fazer o cara passar por perto de umas árvores mais estreitas, pra ver se ele não consegue me alcançar, ou o cavalo que tá me perseguindo não me pegar. Você como mestre, cara, teu personagem errou com um, ele tropeça ali, pá, cai no meio do gelo ali no fundo, sacou? Entendeu? E agora? Vai fazer o quê? Pô, tu tá andando num lugar desse, sem equipamento adequado, você tá congelando com uma armadura. Imagina que carregar uma armadura pesada, né? Faz com que você já tenha um calor. Eu tô aqui o tempo inteiro, ó. Como vocês estão vendo. Cara, qualquer coisa que eu tô andando aqui, eu só vou achando parada fera pra contar, pra botar no jogo. Olha isso aqui. Por exemplo, numa subida dessa, você tem uma descida assim. Isso aqui não dá pra descer caminhando, não. Então, só de você botar que durante, por exemplo, um encontro, você tem essa dificuldade de terreno ali embaixo, e tem uns arqueiros ali, e os seus heróis estão aqui em cima, eles não vão conseguir dar charge, não vai ter negócio de pulo. Até o Barbarian do grupo ia ter dificuldade de descer ali. Então, é mais uma coisa que dá pra montar pra deixar interessante. Uma ideia fera, se você quer deixar os seus personagens com mais medo, sem ficar dependendo de limitações como, por exemplo, HP, no caso do Dungeons & Dragons, ou outros tipos de pontos muito grandes, difíceis de tirar, é usar o que o Call of Cthulhu e o Ravenloft antigo usam, chamado ponto de sanidade, pontos de horror. Isso aí é uma mecânica muito boa, porque ela funciona exatamente que nem o ponto de exaustão, né, de cansaço da quinta edição. Chegou em 6, o personagem morreu. Não interessa HP, não tem negócio de death save. E você pode fazer isso com o mental da galera, respectivamente o emocional. No caso, por exemplo, de uma campanha de horror. No Ravenloft original, era mais até do que isso, era semelhante ao Star Wars, né? Era o chamado pontos da escuridão, você ia sendo tocado pela escuridão. Mas tanto faz como você empacota esse elemento, se você bota essa ideia de que todo jogador tem, independente de level e HP, só 6 pontos de saúde mental, seja emocional, seja por loucura, né? Você está dando para o jogador um limite claro e uma forma clara de demonstrar o nível de perigo que ele está de perder o personagem devido a esse tipo de efeito. Então, se tu bota momentos e mecânicas onde isso acontece, caraca, tô perdido numa neve dessa aqui, eu vejo só uma trilha, eu não sei nem se é alguém bacana, pode ser um inimigo, cara, eu não tenho comida, como é que eu volto? Personagem, cheque de coragem, seja o que for, sabedoria, o que você achar melhor pro teu sistema. Perdeu um ponto de, digamos assim, energia emocional, né? Tá ficando mais louco, tá ficando mais com medo, horrorizado. Isso aí assusta o personagem muito mais, especialmente se você bota que a cada ponto de loucura, semelhante aos pontos de cansaço, certas penalidades vão rolando com o PC. Então isso é uma mecânica super e que pode ser aplicada para tornar o ambiente um perigo enorme e não só monstro. Olha aqui, ó. Imagina cair aqui. Cai aqui e vai. Mais uma coisa interessante para surpreender jogadores, porque nessa da gente jogar Skyrim, ver mapinha, aí você acha que você vê tudo, você acha que você olha o perigo, você tá vendo o perigo. Não é assim. Eu tô aqui, ó, eu tenho uma noção de que tem uma descida ali naquele pedaço, mas muitas vezes você não tem noção do quanto é a descida. Olha isso aqui. Olha isso aqui.
No meio de um combate, o cara não vai sacar. Ele vai estar correndo, daqui a pouco, caiu, já era. Então, esse tipo de coisa é difícil de você refletir, especialmente em jogo virtual, usando o Roll20, essas paradas. Então você, como mestre, tem que estar preparado para criar uma descrição e avisar os jogadores de que é possível acontecer esse tipo de coisa. O que eu diria que isso aqui é um exemplo de um cheque de surpresa no meio de um combate. Você é surpreendido de não ter notado uma parada do ambiente que subitamente te deixa numa situação terrível. Aliás, eu mesmo tenho que estar olhando aqui, senão eu vou cair aqui também. Isso aqui é considerado a caminho da montanha. Então, se você vê essa marca aí, você já sabe, você está subindo no caminho da montanha. Tem que estar ligado. Se você se perde, você tem uma chance de se encontrar quando você acha uma marca dessa. Achar uma marca dessa do caminho da montanha é semelhante a num jogo de Dungeons, ou de RPG em geral, de fantasia, você encontrar uma runa anã, uma runa, né, que mostra mais ou menos, por aqui é o caminho, por aqui vai. Né? O Brazucão na neve, mostrando que, né, a gente leva esse Brasil para qualquer lugar. Vamos lá. Na vida real, quando você está realmente no lugar, fazendo as paradas, é muito diferente. Não é nem de leve, mas nunca é tão fácil ou tranquilo quanto a gente vê nos videogames ou nos filmes. Claro que a gente sabe disso na cabeça, a gente pensa, filme e videogame é mentira, mas uma coisa é você saber no mental aqui, a outra você vê mesmo, entendeu? Pois é, galera, quem tá na neve, subindo, montanha acima, e tem um caminhozinho fofinho, caminho fofo, ainda assim leva um bom tempo. Então, próxima vez que tu estiver mestrando um jogo que seja em condições dessas, de neve, lembre-se, não é videogame, não é desenho animado. A galera vai suar e vai levar muito tempo para percorrer muito pouco espaço. E se tivesse um conflito aqui, alguma coisa, ia ser uma situação muito complexa, muito adversa. Olha uma muralha dessa aqui bacana. O gelo aqui. Sinistro demais, não é?